Tá bom. Agora sim. Então tá. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí a mais um encontro com a sociologia. Queria agradecer mais uma vez aí a parceria, né? A presença dos meus colegas, a Andressa e o Marco. Hoje eu que vou estar orientando a nossa conversa, né? Na verdade, a gente tem feito assim. A gente tem feito uma eleição, né, semanal, assim, entre nós, cada um mais ou menos com seu próprio sua própria vontade, né? Aquilo que quando a gente se sente despertado, a gente propõe que que leve a discussão, né? Que a gente traga o nosso tema que a gente trabalhou. E aí, como a Raina está aqui, né? Não sei se você tem percebido que o material do terceiro ano sempre vem com o nome do professor Marco. Mas fique tranquila, porque eu e a professora Andressa conhecemos o material, a gente também sabe do que se trata, e normalmente sou eu que faço a postagem para vocês, né? E é assim que a gente tem tentado trabalhar, né? Esse momento de pandemia, a gente teve que se reinventar, se redescobrir, e aí uma das coisas boas que acabou acontecendo, né, que acabou tendo como consequência desse período, foi o fato de que a gente acabou se aproximando bastante e de que a gente vislumbrou muitas coisas para o futuro e para o presente também, né? Então hoje a gente vai fazer um episódio, né, do encontro com a sociologia. A gente já conversou aqui sobre educação, a gente já conversou sobre o Estado, né, sobre ciência e qual trabalho. Né? Então hoje a gente está no nosso quarto episódio, nossa quarta semana. E aí eu fiz a sugestão para os meus colegas que a gente conversasse sobre um tema que eu sempre converso com todos os anos, tanto com o primeiro, quanto com o segundo, quanto com o terceiro ano, que no início do ano, quando a gente vai começar os trabalhos, eu sempre faço uma espécie de revisão e também um pouco de introdução, né, para os estudantes que não foram meus ou que vieram de outros lugares, ou que às vezes a gente não sabe muito bem em que nível que está. Eu sempre tento trabalhar com eles primeiro o conceito de cultura e natureza. Né? Então, o tema que eu propus para os meus colegas hoje foi esse, né? Que a gente pudesse discutir um pouquinho sobre cultura e natureza. Então, a ideia é eu falar um pouquinho, passo a palavra para vocês, um pouco para a Andressa, um pouco para o Marco, depois a gente abre para todo mundo e, claro, né, principalmente aí o nosso sonho é ouvir vocês, os estudantes, e que vocês acostumem-se a estar aqui conosco e acostumem-se a trazer outras pessoas para cá. Beleza? Ficamos tristes quando a gente vê no início da reunião que tem gente que não veio, que a gente já fica esperando, já fala, não, vai vir aquelas que vieram mais umas pessoas, mas a gente fica extremamente feliz e realizado quando chegam novas pessoas também, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Bom, vamos lá. Quando eu vou dar aula de ciências sociais, né, para o ensino médio, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque basicamente tudo que a gente fala em sala de aula são assuntos que já estão dentro da realidade de todos. E muitos desses assuntos vêm à tona no cotidiano. Então, quando eu vou falar da palavra cultura, eu sei que todo mundo já tem uma ideia sobre o que é cultura. Né? Mas a gente precisa fazer um destaque, né? Então, eu acho que o esforço lá das ciências sociais no ensino médio, claro que não investigar as profundidades da palavra e dos conceitos, né? Mas tentar fazer com que a gente possa olhar para aquelas palavras que a gente já conhece, aqueles fenômenos que a gente já vivencia, com um olhar um pouco mais cuidadoso, às vezes um pouco mais abrangente, às vezes um pouco mais organizado, né? Às vezes só uma narrativa um pouco mais clara e mais fácil de entender, coisas que às vezes a gente tem dificuldade de entender sozinho. Então, assim, cultura, eu costumo dizer que cultura é tudo aquilo que a gente faz. Qualquer coisa que a gente faz é cultura. E aí eu vou questionando sempre os estudantes, né? Eu vou tentando levar isso até o limite. Então, o que a gente faz? A gente brinca, a gente estuda, a gente casa, a gente consegue emprego, a gente trabalha, a gente sofre, a gente chora. E tudo isso é cultura. Né? E até mesmo coisas que nós fazemos com o nosso corpo, que a gente muitas vezes pensa que é uma coisa da natureza. Né? Então, a gente faz xixi, a gente bebe água, a gente come, a gente precisa ir no banheiro, fazer nossas necessidades físicas, e isso é cultura também. Ah, mas como assim?
O fato de eu querer ir no banheiro, o meu corpo está precisando fazer xixi, é da minha cultura? Sim, né? Tem um elemento cultural que organiza, que disponibiliza essa ação na sua vida, né? Então a forma como você vai fazer o xixi, o lugar onde você vai fazer o xixi, a hora que você faz o xixi, isso tudo tem a ver também com quem você é, com o lugar onde você vive, com as coisas as que você acredita, né? Então a gente costuma separar nesse primeiro momento da sociologia, acho que um dos primeiros temas, um dos mais importantes, é dizer que o ser humano, o biológico, até a professora Juliana aqui de biologia, o ser humano é uma biologia, né? Nós somos um ser vivo e estamos repletos de reações físicas, químicas e biológicas que constituem a nossa natureza. Mas, por outro lado, a partir do momento que passamos a viver juntos, a sociologia vai se preocupar mais com o caráter de tratar os seres humanos não apenas como esses seres vivos, mas principalmente como indivíduos. Né? Então, qual é a grande diferença entre um indivíduo e um ser humano? É que o indivíduo nós já consideramos que ele é dotado de cultura. Então é como se a cultura tirasse a gente da nossa forma natural e colocasse agora a gente com possibilidades de viver a nossa forma social. E aí é por isso que agora eu sinto vontade de fazer xixi, mas eu não faço em qualquer lugar. Eu me preocupo com o lugar onde eu vou fazer, com a forma como eu vou fazer, que eu vou ter que lavar as mãos, eu vou ter que usar da higiene que eu aprendi com a minha sociedade. Né? E assim, então acho que o primeiro ponto que nós precisamos saber é que quando a gente vai estudar sociologia, nós não estamos falando de indivíduos ou de pessoas, né, de seres que viveram sozinhos, ou que descobriram tudo por si mesmos, ou que apenas responderam a todas as suas necessidades biológicas e físicas. Inclusive, nós somos tão culturalizados, nós somos tão resultados de nossa cultura, que até mesmo para fazer xixi, a gente pode mudar, né? Quem nunca ficou 4, 5, 6, 7, 8 horas segurando a vontade de ir no banheiro porque culturalmente estava proibido de fazer? Né? Ou porque estava num ambiente que não podia, ou porque estava numa situação que poderia parecer desrespeitoso ou inseguro, né? Então, quantos de nós não mudamos até mesmo a nossa natureza, as coisas mais biológicas, físicas e químicas que fazemos por causa da nossa cultura? E aí, eu acho que esse é o tema de hoje. Aí eu queria convidar a Andressa para falar, perguntar para ela o que ela pensa sobre esse tema da cultura, o que ela tem conversado sobre esse tema ao longo dos anos, quando ela é professora, o que ela mais gosta de falar sobre nessas aulas, né? O que ela mais destaca desses temas. Difícil, hein? Você pediu para eu fazer um resumo de, sei lá, um mês que a gente fica nesse tema em 10 minutos. Mas realmente é um tema muito, muito legal. Eu vou tentar lembrar as coisas que eu mais, assim, gosto de falar em sala de aula sobre esse tema. E eu acho que um pouco tem a ver com aquela história que eu estava contando no encontro passado, né? Que eu fiz a pergunta por que a gente vai para a escola e a proposta era a gente discutir sobre por que a gente vai para a escola e a gente parou de ir para a escola física. E isso deu uma nova visão para a gente, da gente perceber, peraí, a escola está aqui e sem ela o que acontece? E então, deu uma perspectiva nova para a gente responder aquela mesma pergunta, né? Então, nesse tema da cultura, normalmente eu gosto de tirar o tapete dos estudantes com aquela história clássica, né? Do menino lobo, da menina cachorro. O que acontece com o ser humano se ele não tem cultura? E aí, dentre as histórias fantasiosas, né? Tarzan, Mowgli, que eles dançam, cantam, namoram, faz um monte de coisa que é essencialmente cultural. Mas tem uma história verídica, aliás, tem várias, né? Mas uma documentada que é facinho de achar no YouTube, que é uma história muito triste de uma menina na Ucrânia, que foi criada por pais alcoólatras, e eles abandonaram no quintal de casa, e ela foi criada por cachorros. Então, daí, a história de como ela não virou humana, de como ela, fisicamente, o corpo dela, depois fizeram, sei lá, como é que chama aqueles procedimentos médicos, assim? Raio-X, ultrassonografia, sei lá o quê,
na cabeça e viram que o cérebro dela estava danificado. Não tinha se desenvolvido plenamente o potencial que ela tinha, né? Então, é uma história interessante. E aí, outra coisa também que eu tenho refletido assim, nos últimos, sei lá, 4 anos, desde que meu filho nasceu, é essa coisa que a gente tinha na sociologia, nas sociais, de que a cultura domina, né? Você nasce, você é uma folhinha antes, você vai aprender tudo que está em volta. Se eu tivesse um filho, um gêmeo, que por algum motivo do destino foi parar no Japão, ele ia virar um japonês. Toda essa lógica, né? Que também tem um monte de filme engraçado sobre isso, um dia eu indico para vocês. Mas e a gente percebe que não é bem assim. Quando você vê uma criança de verdade nascendo, que você vê ela se desenvolver, ela tem uma natureza, ela tem algumas características dela que são inatas e que a gente, enquanto pais, enquanto sociedade, enquanto cultura, tem a oportunidade de contribuir para o seu desenvolvimento, para ela aprender a fazer xixi no lugar certo. O meu filho, isso é uma luta, porque ele adora fazer xixi em todo lugar. Então, tem isso também, né? Mas aí, só para finalizar, então eu queria compartilhar com vocês uma frase, um versinho, uma citação, que eu acho que junta bem essas duas perspectivas, né? Essa perspectiva do social, que o social é realmente importante para moldar quem a gente é. Se a gente não tiver um coletivo, se a gente não tiver outras pessoas, a gente não se transforma em quem a gente pode virar, entre aspas, uma menina cachorro. E, pelo outro lado, também essa coisa de que a gente tem algumas coisas que são da gente, que não tem como negar. A gente tem uma natureza interna, né? Que a frase é assim: considerai o homem, o ser humano, como uma mina rica de joias de inestimável valor. A educação somente pode habilitá-la a tirar as suas pérolas, as suas joias preciosas de dentro dessa mina. Então, nós somos essa mina rica. Então, a gente tem joias latentes dentro da gente. De um pode ser um rubi, do outro pode ser uma jade, o outro pode ser um diamante. Vocês já viram aquelas pedras brilhosas que tem por dentro, lá em cristalina, na internet? Depois vocês veem. Mas por fora é bruta. Então, a gente tem que polir. Então, essa forma com que essa lapidação vai acontecer é a cultura. Pode formar um formato triangular, um círculo, e aí essa joia vai sair diferente. Mas ela tem as suas características internas, tem a sua preciosidade. E o nosso papel enquanto sociedade, enquanto coletivo, enquanto família, enquanto amigos, enquanto colegas, é deixar brilhar, liberar o potencial que tem dentro das pessoas. Andressa, você um dia, quando eu respondi, você falou, eu gosto que você sempre tenta trazer essa visão mais abrangente, e eu também sempre gosto da forma como você se coloca, porque você também sempre tenta trazer as suas experiências, né? E tem um cara, ele é bem famoso, até já passou pelo Chicão, tentando ajudar a gente, o José Pacheco. Ele sempre fala que a melhor forma da gente educar e da gente ensinar alguma coisa é a gente contar as nossas experiências, é mostrar como nós passamos pelas coisas, e isso às vezes vai até municiar as pessoas a passarem pelas coisas também, né? E só que da forma delas. Por isso que é difícil a gente transmitir conhecimento, né? Conhecimento normalmente a gente só compartilha mesmo. E obrigado pela sua visão. E aí eu queria chamar alguém que sempre quando eu escolhi esse tema, eu pensei muito no meu colega, né, no professor Marco. É um cara muito querido aí que eu tenho descoberto assim, tenho admirado cada vez mais. E ele sempre traz a importância da cultura na vida dele, né? Então eu acho que ele vai querer também falar alguma coisa aí pra gente. E aí eu convido então o Marco Aurélio para falar aí conosco. Opa, bom dia aí a todos, né? Dizer que eu estou bem feliz mesmo com esse assunto, com esse tema, né? E eu vou pedir que se tiver muito poluído de barulho aqui, que vocês me falem aí para eu ver se eu mudo de lugar, que eu não estou em casa. Mas eu consegui aqui tá dando para escutar legal, né? Então tá, vamos lá. Primeiramente, assim, eu acompanhando, né, o raciocínio aí do Conrado e que a Andressa trouxe, né, e achei bem legal o que o Conrado falou, a gente falar da nossa experiência. E para falar dessa experiência, me veio a questão de como que a gente pode quebrar, né, assim,
os padrões, né, que a gente vem se acostumando, que a sociedade ela herda, né, alguns padrões de repetir os comportamentos, né, até mesmo a gente costuma dizer que é uma cultura, né, a cultura da corrupção, né, a cultura da autossabotagem, né, e o jovem, olha só, quem está vindo aqui é a minha filha, ela está vindo aqui, eu vou só falar aqui com ela aqui, que eu estou aqui dando uma aula. Oi, Irene, papai está falando aqui, já falo com você, tá? Oi. Ó, essa aqui é a Irene, e uma coisa que quebrou totalmente esse paradigma, esse padrão de que eu achava, que eu pensava da sociedade, né? Foi realmente os filhos. Quando os filhos chegaram na minha vida, chegaram cedo, eu não... Tá bom, já peguei. Eu não aconselho que vocês sejam pais cedo, porque vocês vão ali quebrar um processo natural de vocês poderem viver coisas mais intensamente, mas as coisas às vezes acontecem na vida da gente, tem um propósito para acontecer. E eu não me arrependo de ter sido pai cedo, porque eu achava que a vida era de uma forma, quando um filho chegou, mudou totalmente, né? Essa é a minha compreensão sobre como que a vida funcionava. Então, eu aterrei os pés no chão, tá? E comecei a pensar a vida de uma maneira diferente. Então, para quebrar esse comportamento, né? Essa cultura, muitas vezes que deixa a sociedade, o cidadão, assim, acomodado, né? Precisa ter um choque, né? E o choque é justamente o que eu tenho frisado muito nas devolutivas das atividades que eu tenho passado, é a informação, né? Então, a informação, a qualidade dessa informação como chega, ela tem que chegar no coração. E hoje, na nossa época, o jovem de hoje, ele tem tanta informação vinda de tantos lados, né, que é importante ter um filtro, né? E buscar também algumas referências que têm uma raiz, uma essência. Eu, como artista popular, eu busquei essa essência, essa raiz nos mestres de cultura popular. São mestres que não precisaram passar por uma faculdade, mas eles vivenciaram, né, através de pais ou até mesmo de outros mestres, vivenciaram o fazer, o dia a dia, de como lidar com a natureza, de como lidar com a alimentação, de como lidar com a arte, com expressões tão importantes na vida das pessoas, da sociedade, como a música, né? Eu costumo falar também nas primeiras aulas, Conrado, a importância da arte, né, na sociedade, porque se não houvesse música, não houvesse arte, se não houvesse uma expressão de teatro, não tivesse o cinema, a sociedade estaria enfadada a morrer de tédio, né? Então, assim, importantíssimo a gente ter esse choque, né, em algum momento na nossa vida, de preferência que seja na juventude, né, quanto mais novo, melhor, de pensar por que eu estou agindo da mesma maneira, por que eu estou olhando com o mesmo olhar que meu pai, ou que muitas pessoas, ou que a maioria das pessoas. Eu venho dizendo que a sociologia e a filosofia no ensino médio, ela vem justamente para despertar um outro olhar, né? Quebrar um pouco desse padrão cultural que é da gente repetir as coisas da mesma forma. Então, da minha experiência, né, eu precisei olhar por que eu estava vestindo daquela maneira, por que eu precisava me vestir da forma com que meus irmãos, o meu pai queria que eu me vestisse, por que eu deveria também acompanhar a moda. E fazendo esses questionamentos, eu fui chegando mais perto da minha essência, né? E com a minha pesquisa na arte e na cultura, eu consegui me libertar, chegar à liberdade de você, quando você descobre a sua essência, né, o que te faz feliz verdadeiramente, é uma libertação. Então, eu venho dizer para todos, estudantes que estão aqui, e continuo trabalhando isso nas salas, logo que a gente estiver presencialmente, é isso, da gente ousar sair da zona de conforto, né? Se você não canta, cante. Se você não dança, dance. Se você não escreve, escreva. E se você não faz nenhuma dessas coisas e não sente vontade, procure saber por quê.
vai investigar o que está travado em você, né? Então, tudo isso, para mim, é cultura, e eu faço aqui um convite, né? Vamos ler mais, vamos ir a um teatro, vamos ir a um cinema, vamos discutir sobre a arte, né? E é isso. Essa foi a minha contribuição hoje aí. Um abraço a todos. Estou aqui, se precisar, falar. Ó, Marco, agradeço demais a presença, porque os estudantes não sabem, né, mas é bom a gente falar para eles que a gente combinou entre nós três, né, que independente do que estivesse acontecendo, independente de como nós pudéssemos participar, a gente sempre procuraria deixar a nossa contribuição para que esse momento não deixasse de acontecer, né, e a gente conseguisse fazer ele virar alguma coisa. Né? Então, foi muito importante para a gente que você esteja conosco, da forma como puder, e sempre é muito bem-vindo, né? Como sempre. E acho que legal do que você falou, porque uma coisa que eu também gosto de fazer muito nas aulas de sociologia é que eu gosto de construir um cenário e depois desconstruir. Então, logo depois que eu faço o aluno acreditar que a gente é só cultura, aí eu faço exatamente o que vocês fizeram. Né? Eu procuro questionar até que ponto a cultura muda a minha natureza. Então, a gente pode começar pensando em cultura e natureza como coisas diferentes, mas é inevitável que a gente, em algum momento, precise ou tenha que juntar os dois fenômenos de novo. Afinal de contas, o ser humano é um ser de muitas dimensões, né? E eu não sei se a dimensão cultural ela é menos importante ou mais importante do que a dimensão emocional, cognitiva, psicológica, afetiva, energética, né, que são questões também relacionadas à nossa natureza. E aí eu queria deixar então agora aí o convite. Só mais uma coisa antes de eu deixar o convite para que as outras pessoas possam falar. Acho que só para pontuar. Quando a gente vai estudar o conceito de cultura, é importante que a gente também conheça algumas outras palavras, né? Então, como essa aula é gravada e os estudantes depois podem ver e rever, eu vou deixar para vocês aqui uma sugestão de glossário. É importante que as pessoas que querem conhecer mais sobre cultura saibam também o significado da palavra encontro de culturas, né, o choque cultural, como o professor Marco falou, também o conceito de contracultura. É importante também saber o conceito de relativismo cultural, de etnocentrismo. Mais algum outro que vocês estão lembrando? Andressa, Marco? Eu sempre também procuro fazer esses glossários, né? Porque eu multiculturalismo? Multiculturalismo, né? Que é essa questão do choque de culturas, que hoje a gente costuma chamar de globalização também, né? Essa questão de que, pela economia ter se globalizado e os mercados terem se globalizado, parece que a cultura também se globalizou. Nas ciências sociais existem muitas discussões muito legais sobre isso, né? O quanto que a globalização leva dinheiro, mas não leva a cultura de verdade, ou quando leva a cultura, como ela acaba com as outras culturas, né? Então é muito bacana estudar cultura, pensar na cultura para o indivíduo e pensar também na cultura para a sociedade. Né? Então, nessa conversa aqui, temos pessoas de diferentes culturas, mas todos nós também, de certa forma, dividimos um aspecto cultural. E é isso que nos faz comum, né? Por isso que nós conseguimos conversar uns com os outros, entender uns aos outros. É por isso que se eu fizer uma cara um pouco... Vai parecer que eu não tô. Vocês vão entender o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, né? Porque as nossas expressões, os nossos gestos, as nossas formas de pensar, de agir, tudo isso diz respeito à nossa cultura. E aí, então, eu vou passar agora para quem está na sala, os estudantes, os professores que vieram nos acompanhar, nos prestigiar. Queria pedir para vocês falarem alguma coisa, comentar alguma coisa, uma história que vocês acham que tem a ver com cultura, sei lá. Ou se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Quem? Não precisa brigar, viu, gente? Pode ir com calma. Não precisa sair no tapa, todo mundo vai poder falar. E se não falar, eu vou chamar para falar. Mas não precisa sair também da reunião, tá bom? Assim, eu não quero chamar ninguém pelo nome ainda, né? Mas eu sei que vocês podem compartilhar conosco qualquer história ou uma impressão que teve do tema, uma coisa que tem para contar, pedir para a gente explicar algum dos conceitos que a gente falou. Trim, trom. Só desativar o microfone e Vlau.
Posso começar? Pode, fala aí, Júlio. Bom, falando em cultura e arte, né? Deixa eu só puxar um pouquinho a brasa aqui para minha sardinha. Porque, assim, tem um livro que eu sempre indico para os alunos que fala um pouco sobre um tipo de cultura e de uma época, né, que maltratava bastante. Assim, claro, ainda se maltrata muito o ser humano e o trabalhador, né? Mas a época da Revolução Industrial existia uma cultura de que era só o trabalho, né? Você tinha que trabalhar. Se você não trabalhasse, você não era ninguém, você não servia para viver naquela sociedade, né? E o livro que eu sempre indico é a Metamorfose, né? Que fala muito sobre isso, né? Sobre essa transformação também por meio da arte, né? Porque quando a personagem principal ele se percebeu como ser humano, né? Como indivíduo, né? Ele viu que aquela vida que ele levava não ia dar em nada. Ele só sofria por ser quem ele estava se tornando, né? Simplesmente aceitando aquele tipo de cultura em que era imposta a ele. Então, quando ele se viu, quando ele se enxergou ali como ser humano, como indivíduo, ele resolveu não ir trabalhar naquele dia e as pessoas começaram a vê-lo como um inseto, né? E tem várias cenas no livro, e tem uma cena emblemática, importante, que ele sempre ficou escondido, né? A família resolveu escondê-lo dentro do quarto pela sua aparência, né? Só que quando foram os músicos na casa dele, quando eles começaram a tocar, né? A música fez com que ele saísse do quarto e fosse até a sala, né? Para poder ouvir a música. É ali um retrato, o Kafka quer dizer ali que a arte liberta, né, também, né, desse tipo de cultura que nos aprisiona, né? Eu estou falando da parte cultural em que faz mal para o ser humano, né? Então, que a arte também liberta. Então, é essa contribuição que eu queria dar, né? Que muitas vezes o tipo de cultura que a gente está inserido, o tipo de cultura que nos é imposto, causa coisa ruim na gente, né? Então, a gente tem que a todo momento se perceber como ser humano, se perceber como indivíduo, para ver se aquilo é bom ou não é para a gente estar sempre de olhos abertos, sempre acordando desses transes que a sociedade muitas vezes nos impõe. É isso aí. Legal. Júlio, demais, né? Obrigado aí pela presença, viu? Como sempre, nosso, como é que se diz, fiel, né? O nosso público fiel. E eu sei que você não está aqui só para nos acompanhar, eu sei que você está aqui também porque você sabe que quando você coloca a mão numa coisa, para essa coisa melhorar, né? Para ela crescer, traz sua chuva de energias positivas. Então agradeço demais. E aí o que você falou me lembrou de uma coisa que a gente também sempre fala. É porque todo conteúdo, todo tema que a gente trabalha em ciências sociais, eu não sei se a Andressa e o Marco também gostam de fazer isso, mas eu sempre gosto de colocar uma relação com o tempo. Né? Então, da mesma maneira que na sua fala, a gente pode ver que tem alguns fenômenos que eles são mais duradouros, né? Duradouros, né? Eles permanecem mais tempo, eles demoram mais tempo para se modificarem. Então a gente chama essa parte de aspectos da cultura que são seculares, né? Que vão se cristalizar em instituições sociais, na nossa tradição. Então a tradição a gente não muda de uma hora para outra, né? Não é à toa que até hoje o machismo está aí, né? O machismo, o patriarcalismo, porque são tradições que não existem apenas no dia a dia. Né? Elas estão nas nossas instituições, elas estão nas nossas leis, elas estão inclusive nas nossas crenças. Né? Então, quando eu disse no início que a cultura é o que a gente faz, quando a gente pensa que o ser humano já foi um dia, né? A Andressa gosta que eu fale das coisas, das tradições, né? E das narrativas fundadoras. Então, quando o ser humano já foi um bicho que vivia daquilo que ele tinha próximo a ele, praticamente reagindo às coisas do meio ambiente para poder sobreviver e fazendo isso em grupo, o que ele faz é muito restrito e tem muito pouco espaço para a individualidade, né? E para os indivíduos pensarem a respeito sobre isso. Né? Então as coisas funcionam muito mais porque tem que funcionar mesmo. Então faz porque tem que fazer. A partir do momento que as sociedades se complexificam e se tornam isso que elas são hoje, a gente tem mais uma crença assim de que existem as culturas dos indivíduos.
né? Então é lógico que hoje a gente sabe que existe a arte que é feita por uma pessoa e que questiona uma ordem que às vezes está imposta há mais de 200 anos, 300 anos. Né? Então, essa capacidade que a nossa sociedade tem é uma coisa muito moderna, uma coisa muito contemporânea. Né? Nem sempre foi assim. Eu não sei se não ao longo do tempo que não foi assim, mas não é todo o contexto cultural que é assim. Até hoje, né, por exemplo, a gente ainda tem instituições muito fechadas, né? Por exemplo, os militares. É um grupo, né, uma corporação pública que exerce uma função social muito importante, mas que ainda é muito fechada às mudanças. Né? Então, as tradições militares, as tradições religiosas, elas resistem mais ao tempo, elas têm menos aberturas aos questionamentos dos indivíduos e às mudanças do que, por exemplo, o hábito ou uma moda pode causar. Né? Então, por exemplo, a música que a gente ouve hoje é muito dita pelas nossas pela moda, né? Pela mídia, pelo que está sendo tocado no rádio, e essas coisas mudam muito semana a semana. E nós, como seres humanos, é só a gente pensar quantas vezes a gente já não mudou o nosso estilo de música, ou a nossa banda preferida. Nós às vezes fazemos isso, às vezes não, né? Tem gente que é mais fiel, e isso é uma questão mais individual. Mas tem coisa que é muito difícil de mudar. Muito difícil. Que se você for tentar mudar como indivíduo, você pode estar correndo o risco, que é um risco que todos nós corremos, de ser excluído, né? Ou de ser chinchalhado pela sociedade, de ser colocado para escanteio, de sofrer preconceito, discriminação, né? Que são as outras coisas que nós podemos viver. Alguém mais? Vamos ver se, assim, em primeiro lugar, um pedido aos estudantes. Os estudantes que entraram, coloquem aí nos comentários a turma que você faz, da qual você pertence, para depois a gente poder fazer o nosso controle, saber quem passou por aqui, tá bom? Desejo um bom dia especial para o Adrian, para Luiziane, para a Jéssica, que a Jéssica eu acho que é minha aluna, para a Lara, que é queridíssima, já conheço há muito tempo, o Nicolas, bem-vindo de novo, a Raina, a Stephanie, a Tátia, dizer para vocês que vocês são motivo da gente estar aqui e que se vocês quiserem falar, a gente está doido para ouvir. Beleza? Bom dia, Conrado. E aí, Jonathan, tudo bom? Beleza. Obrigado por estar aqui de novo conosco, tá bom? Sempre queremos que você esteja aqui, que traga outras pessoas. Estamos esperando você convidar as pessoas que você conhece, mandar um recado lá na turma, dizer para o pessoal que a gente está aqui, tá bom? A gente vai estar aqui toda sexta-feira. Às vezes pode ser que uma sexta-feira precise faltar um de nós, os outros dois vão levar a coisa para frente, tá bom? Se precisar faltar dois, o que tiver disponível, vem aqui encontrar com vocês. Tranquilo. Vamos esperar o estudante. Ó, já tem 19 pessoas, acabamos de atingir nosso recorde de presença, tá bom? Então a gente está muito feliz mesmo. Oi, criei coragem, vou falar. Fala aí, Lara, tudo bem? Então, tudo e com vocês. Beleza. Então, eu até coloquei nos comentários que eu lembrei muito de um debate que a gente teve em português sobre as artes do Monteiro Lobato, né? Que quando a gente era criança, a gente via na escola e tal como cultura, aquelas historinhas, e isso, quando a gente cresceu, a gente começou a perceber o racismo que tinha ali e tal. Só que mesmo mostrando isso escancarado, muitas pessoas na turma, inclusive, não viram problema nenhum nos comentários, na xenofobia e tal. E aí isso pode ser um problema, né? Se você receber assim de forma errada uma informação, ou até a cultura mesmo, porque as pessoas falavam que ele era cultura, as histórias eram sobre a cultura do país, e não se questionar, mas esse comentário está correto, isso é certo, eu devo mesmo absorver isso? E outra coisa que eu ia falar era sobre como a cultura está presente e a arte nas nossas vidas diariamente. Porque, por exemplo, a moda. Todo mundo usa da moda, independente se é uma roupa que está na moda ou se é o que gosta de vestir. Aí, no fundo da sua parede, por exemplo, tem várias artes que vieram de... que são reflexos da cultura, da sua cultura, as suas roupas, a gente vê que é a sua moda. O professor Marco também, ele usa umas calças bem coloridas, e então a gente diariamente está fazendo uso da arte, está fazendo uso da cultura, e está se expressando por isso.
Porque todo mundo se expressa de acordo com a forma que se veste. Independente se a pessoa sabe disso ou não, ela se expressa de acordo com a forma que ela se veste. Então, se você deixar de usar as suas camisas coloridas, a gente vai pensar, tem alguma coisa errada aí. E é isso. Lara, isso que você falou, a gente chama na sociologia, nas ciências sociais, a gente pode chamar de artefatos culturais, né? Então, a nossa cultura, ela produz, pela história que ela tem, alguns objetos, alguns significados, né? Então, quando eu faço assim, ou quando eu faço assim, a nossa cultura definiu um significado para essas coisas, né? Então, eu até tinha esquecido de falar. Quando também eu vou falar de cultura, eu sempre falo do significado da palavra significado, né? E dos signos também, dos símbolos. Acho que é importante que a gente destaque isso, né? Essa maneira da gente ser, estar, sentir, pensar, ela também é feita, materializada, é vivenciada a partir dos objetos. Né? Então você falou muito bem. Não que eu sou aquilo que eu visto, mas eu também me aproprio das coisas que eu visto para ser quem eu sou. Né? Então, assim, não é à toa que uma sociedade define que a saia as mulheres podem usar e o homem não. E aí, num outro grupo de pessoas, numa outra forma de pensar a vida, num outro sistema de crenças, de significados, pode ser associado a um artefato cultural que não tem gênero, não tem raça, não tem cor, não tem tamanho, né? Ele pode ser usado por qualquer um. Então, isso é possível, sim, de acontecer. Né? É só você ver, por exemplo, a história da maquiagem, como os ornamentos, né, essa questão das máscaras e da forma como a gente se apresenta para o grupo com o nosso rosto, isso muda ao longo do tempo, cada cultura faz isso de uma forma, já teve momentos na história que o homem era quem se arrumava, né, nessa cultura ocidental que a gente vive, que hoje é a mulher que é uma refém, né, assim, uma vítima dessas imposições da moda e do estilo, da estética, mas o homem também já teve o seu momento em que era ele que era cobrado de estar bem arrumado, de cabelo feito, né? E isso muda de grupo para grupo. Tá bom? Muito obrigado pela sua contribuição. Mais alguém aí queira falar? Pode ser sobre o tema, pode ser mandar um recado, mandar um beijo, pedir alguma coisa, perguntar. Eu queria falar com o professor Júlio. Fala aí, Jonathan, aproveita. Fala, Professor, Jonathan. e aí, professor, O horário beleza? é nosso. Bom dia. Beleza? Manda ver. Eu não sei se o senhor passou, mas o senhor passou um estudo dirigido. Eu acho que foi até no primeiro bimestre, eu não sei, tá até sem data de entrega lá. Você colocou alguma data para a entrega dele? Não, eu passei um estudo dirigido sem data, que é para vocês fazerem tranquilamente, porque ele é paralelo ao que a gente tá tendo como conteúdo aí para o ano letivo, tá bom? Certo. Fique tranquilo. Tá. Assim, E aí, Jonathan. Conrado? E aí, Marco, só vou dar um recado pro Jonathan, Marco. Jonathan, fique à vontade para usar o espaço para falar com o Júlio, para falar com qualquer professor que estiver aqui, tá bom? Acho que é um momento que a gente também vai entendendo quanto que a gente pode usar esse espaço aqui, beleza? Eu sei que o Júlio não se importa, então fique à vontade. Valeu, Jonathan. Pode falar, Marco. Então, eu estou percebendo aí que tem muitos professores que estão aqui, né, além dos estudantes, e queria dizer aqui, assim, que eu estou percebendo um movimento de querer, assim, se reinventar, tentar chegar mais perto, né, dos estudantes com as atividades, intimidades mais intimistas, e que essa proposta de hoje é uma iniciativa nesse sentido, né? Então, se alguém quisesse falar alguma coisa, trazer críticas, ou falar de algum projeto, acho que também pode ser, não é isso, Conrado? Podemos sim usar esse espaço para isso. Eu acho que, além de ser um encontro nosso, né, também é um encontro nosso com os nossos colegas, né? Então, entre as áreas, né? Quem sabe daqui uns dias não pode ser um encontro encontro com conhecimento, né? Não um encontro com a sociologia. Beleza? Estamos aí, esperando. Se
A Stephanie Beatriz pediu para eu falar um pouco sobre os desafios. É o seguinte, vocês devem ter percebido, os estudantes de sociologia, que a gente tem passado para vocês os materiais, né? Então a gente prepara lá o material com as informações. E essas atividades dos desafios, vocês devem ter, antes de fazê-las, vocês devem ter tentado acessar os materiais no livro didático, então a gente sempre deixa para vocês uma sugestão de leitura do livro, né? Então a primeira coisa é pegar o livro didático que vocês receberam da escola e tentar dar uma lida nele, abrir o livro, botar lá no capítulo, na página que a gente falou e fazer a leitura. O livro de sociologia, eu gosto muito dele, acho um material muito bom, principalmente as atividades. Acho que vocês deveriam tentar fazer as atividades que estão lá. Ah, professor, mas é para entregar? Por enquanto não, mas a gente vai precisar delas um dia, né? Então acho que a sugestão é que vocês utilizem o tempo de vocês livre, se vocês tiverem, quanto tiverem, para fazerem essas atividades que estão lá no livro. Então quando eu peço para vocês lerem lá, da página 100 até a página 130, né, nessas 30 páginas tem um monte de quadros de atividade, de debate, de pesquisa, de coisa para você refletir e pensar, que é um quadro que eu adoro. Peguem uma atividade dessa e tentem fazer. Se puderem, façam todas. Nunca é demais, tá bom? Fazer o seu máximo nunca é demais, beleza? Além disso, a gente também sempre está tentando deixar um link de um vídeo, uma videoaula, um link dessa reunião. Eu já fiz videoaula, a Andressa faz videoaula, então a gente tenta usar o material um do outro. A gente já deixou slide, a gente já deixou texto. Então a gente quer que vocês acessem esses materiais. Se não for suficiente, que vocês continuem essas pesquisas onde puder, na televisão, na internet, com a família de vocês, na comunidade, nos livros que tiverem na casa de vocês, se não tiver livro no livro que tiver na rua, eu não sei. Tentem se municiar do máximo de coisa possível, para depois vocês poderem entrar lá no desafio e escolher uma pergunta. Então, normalmente são 4 ou 5 desafios, vocês só precisam escolher um e fazer. Beleza, Stephanie? Deixa eu ver o que você disse aqui, que eu vi que você disse uma coisa. Eu não tenho livro de sociologia. Tá, se você só recebeu o livro, você tem certeza, você é de qual turma, Stephanie? Terceiro K. Stephanie, então, é minha aluna, você deveria ter recebido o livro de sociologia. Você tem acesso à internet, ao Google, ao YouTube, você tem pacote de dados para acessar essas plataformas? Então é isso, nosso problema está resolvido, porque eu sempre, quando eu deixo o desafio, junto com o desafio, eu deixo para vocês um link do YouTube, um link de um texto da internet, eu tento deixar também os meus materiais, né? Então eu já preparei para o terceiro ano material, o professor Marco também já preparou, a gente tenta deixar para vocês os desafios, vocês vão escolher uma daquelas perguntas e tentar responder em forma de texto. Beleza? Entendeu? Beleza, então duas coisas que você tem que tentar resolver. A primeira é tentar conseguir os seus livros mesmo, ligue lá na escola, tente marcar um dia para ir lá pegar, tá bom? A gente já fez isso, né? A bibliotecária esteve lá esses dias, alguns dias da pandemia, tá bom? Mas se você não puder também e tiver se sentindo em risco, né? Se vai colocar em risco você ou alguém da sua família, né? Esse deslocamento, se você quiser realmente ficar em isolamento, precisar ficar em isolamento, o que você pode fazer é manter as suas pesquisas e os seus estudos pela internet, porque nós estamos sempre tentando deixar as referências para vocês. Beleza? Eu queria falar com o Marco, professor Marco Aurélio. Pode falar, Jonathan, fica à vontade. Pronto, pode falar. E aí, professor Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, Jonathan. Deixa eu te falar, então, como eu estava te falando naquele último encontro, que o senhor colocou um documento lá, e como eu te falei, eu não consigo responder pelo aquele documento, aí eu estou fazendo pela internet as atividades do senhor, não sei se... Eu até te falei no último encontro, aqui. Eu vi, assim como outros estudantes também, entendeu? Estou aceitando, estou entendendo, estou compreendendo. Agora, eu tô até... Você pode me colocar aí no chat o título da atividade, porque eu vou direto nela, que eu já dei uma
uma olhada geral para ver se tem alguma coisa que está travado lá, que vocês não consigam abrir, ou ainda não conseguem identificar se tem alguma atividade assim, tá, Jonathan? Aí você me Tá. fala, você pode me procurar também através de um comentário lá particular, ou até do WhatsApp, pelo grupo, e falar diretamente comigo qual é a sua dúvida mais pontual que a gente resolve, tá bom? Sim, eu até falei com a minha professora de reforço, com a professora Mirna, sobre essa atividade que eu não estava conseguindo responder pelo documento e eu estava fazendo tudo pela internet. Até hoje eu faço as atividades do senhor de sociologia pela internet, que eu não estou conseguindo responder pelo documento que o senhor manda. Eu entendi agora, o Jonathan, é o seguinte, é a questão da adequação. Aí a Mirna, ela fez uma adequação, né, e eu vi que você fez a atividade. Então, eu estou em contato com ela para poder estar fazendo essa adequação a partir das próximas atividades, tá? Que aí vai ficar mais fácil para você. Eu vou estar em contato com ela especificamente para entender qual a dificuldade que está tendo. Tá legal? Tá legal. Ju, pode falar, Ju, fica à vontade. Agradecemos demais a sua presença. Oi, gente, obrigada. Eu queria falar o seguinte, que eu tenho tido bastante dificuldade, né? A gente está falando em se reinventar, em modificar a cultura e tal, mas eu sempre tive muita dificuldade com internet, com esses aparelhos eletrônicos e tal, mas eu sei que a gente precisa se reinventar. Então, eu aproveitei esse espaço, até quando eu vi o tema também, cultura e natureza, né? Eu falei, poxa, é agora, porque eu estou sentindo saudade de ver os estudantes, de ter esse contato, entendeu? Porque normalmente nossas reuniões são só professores e a gente tem se sentido assim muito sozinho, né? Muito isolado e sem saber muito, pelo menos eu, sem saber muito o que fazer. Então eu falei, vou aproveitar esse espaço, a Andressa está fazendo um curso comigo, eu nem a conheço pessoalmente, né, Andressa? Mas a gente está fazendo um curso de pedagogias urbanas com a professora Luna, e a gente está também num projeto aí de troca de ideias, né, de uma nova educação, uma forma mais humana, né, de lidar com esse aprendizado. E então eu vi assim, a Andressa, o Conrado, né, que eu admiro demais também, e o Marco tem muitas ideias legais que eu também pouco conversei. Falei, vou aproveitar esse espaço, aproveitando também o tema, né, natureza, cultura e natureza. Então, assim, a respeito das minhas atividades, eu só vejo a Jéssica Machado aqui na turma, porque eu pedi para eles, eu postei lá no mural, convidei para esse encontro, só que fiz isso assim agora, de última hora. A gente também. Aí eu peço que se tiver mais alguém além da Jéssica, que é meu aluno de segundo ano, que por favor coloque aí no chat, porque eu só estou vendo a Jéssica. Aí sobre a natureza humana, queria falar só um pouquinho assim, que nós, a gente precisa trabalhar essa natureza humana, por quê? Em relação à cultura, né? Porque nós somos seres, indivíduos, claro, seres dotados de uma biologia, né? Mas os seres humanos, a gente sabe qual é a nossa natureza, mas a gente sabe também quais são as nossas necessidades. E aí, procurando as nossas necessidades, a gente acaba sendo modificado pela cultura, né, que nos cerca, e a gente acaba modificando essa natureza. Então, assim, por necessidade de se aceitar no grupo, por necessidade de ter um estereótipo em que todos me enxerguem de uma forma correta. Então, a gente vai modificando essa natureza, a gente vai perdendo essa natureza humana, né? E essa natureza humana, essas condições de ser humano, elas variam, né? Elas variam em consequência das condições sociais, das condições econômicas, políticas, históricas em que vivemos. Então, isso modifica a nossa natureza, não tem jeito. E é por isso que eu sofro tanto. Porque eu tenho uma natureza humana que não condiz com a vida que vemos lá fora. E aí isso vai modificando bastante a nossa natureza, esses fatores, né? Essas condições sociais, políticas e tal, elas modificam a nossa natureza. E aí a minha preocupação, que eu vi, assim, rapidamente uma reflexão aqui que eu achei muito interessante, que eu vou ler para vocês, do Carl Jung, é um psiquiatra suíço, e ele falou o seguinte: nós precisamos entender melhor a natureza humana, porque o único perigo real
que realmente existe é o próprio homem, né? Porque sabemos que, de acordo com essa mudança da nossa natureza humana, nós estamos depredando e destruindo tudo que ainda resta. Nós, seres humanos. Então, quando a gente fala seres humanos, a gente procura falar o homem, mas o ser humano é esse ser que, dotado de toda essa natureza, né, que era inicialmente humana, igual a Andressa também comentou, o bebezinho ali, humano, ele está seguindo a natureza, mas de acordo com as suas necessidades e com o que ele vai vivendo, ele vai modificando isso. Infelizmente, as consequências estão aí, né? Então, acho que a gente precisa voltar para esse estudo do indivíduo. Como o Conrado falou, o indivíduo, o indivíduo, ele tem, né, toda a sua natureza humana biológica e ele vamos dizer assim, envolvido com a cultura, né? Eu não estou... não, tá com o microfone fechado, eu não estou ouvindo o Conrado. Então, seria mais ou menos isso, porque esse indivíduo, ele precisa interagir, né? Dentro da cultura, ele precisa trocar. Mas de que forma a gente pode fazer isso? Sem perder essa natureza humana, sem deixar com que esses fatores modifiquem a nossa estrutura de raciocínio mesmo, lógico, né? Hoje você vê na rua, as pessoas estão perdendo, não sei se vocês perceberam isso, mas esse fato da pandemia, etc., tem modificado muitas pessoas, as pessoas estão perdendo, você fala com as pessoas na rua, você fala com algum colega, as pessoas estão perdendo um pouco dessa lógica, desse raciocínio, e daí para eles dominarem mais ainda, né, que a gente sabe que a ideia é a dominância total, sempre foi, a gente estava falando sobre isso ontem, né, do neocolonialismo, do colonialismo, então, continuamos sendo dominados, devido a essas necessidades, né, que nós temos, só que a gente tem que ver como que a gente pode ter essas necessidades sanadas, sem deixar com que o sistema afete a nossa natureza humana. Isso é muito complicado. Aí, se alguém puder falar aí o que acha sobre isso. Mas muito bom estar com vocês, tá? E aí eu gostaria também, porque assim, eu pensei em fazer umas aulas e tal, não fiz nenhuma ainda, não fiz vídeos editados, animados, não gravei nenhum vídeo. Às vezes eu me sinto, meu Deus, eu tô, né, ficando para trás, eu tô fazendo tudo errado. Mas, na verdade, eu tenho postado as atividades, só que o que eu queria mesmo era essa interação maior com os estudantes. E aí eu pretendo fazer algumas aulas, mas eu acho que a gente tem que se unir mesmo. Não é eu, Juliana, fazendo lá minha aulinha do Google Meet sozinha, falando da biologia. A gente tem que se juntar, né? E aí eu achei a ideia de vocês maravilhosa. Se eu puder participar sempre, vamos continuar. E vamos aumentar esses estudantes aqui. Andressa, Ju, presentes, adorei. Ju, muito obrigado pela sua presença, né, trazendo não só a sua participação, mas o caráter que você traz para a gente. Também sempre tive muita alegria, assim, muita satisfação de trabalhar com você, de conviver com você lá. Desde o primeiro momento, você sempre pareceu uma pessoa que viria para somar, para trazer para o Chicão mais luz, né? Então, seja muito bem-vinda. É o que eu disse para a Andressa esses dias, né? Quem sabe a gente agora não vai descobrir que educação não precisa mais ser os professores do primeiro A. Mas eu não posso trabalhar com você porque eu dei aula para o primeiro G, veio espertinho. Cara, vamos mudar isso. Pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Estudantes, se você não arrumou, por favor. Se você não arrumou um bonde ainda, o seu bonde está aqui, viu? Amém. Tô dentro. E aí, a Andressa coincidiu, né? Quando eu vi a Andressa no curso, eu falei, gente, nada é por acaso nessa vida. Eu falei isso ontem, né? Nada é por acaso. Aí eu entrei num grupo de estudos, estava a Andressa. Aí eu fui fazer o curso, estava a Andressa. Eu falei, gente, é muita coisa. Aí eu fui ver a reunião de vocês, era da sociologia, que tem tudo a ver com a biologia, né? Claro. Se dá para conciliar bastante, aí eu vi que tinha esse encontro, então eu falei, não, é agora, porque eu não quero, igual eu falei, ficar dando a minha aulinha lá, porque eu acho que vídeo, aula, tudo bem, a gente gravar as nossas aulas e tudo, mas olha, tem trocentos milhões de vídeos lá, entendeu? Para falar da célula, da fotossíntese, aí eu vou ficar, e aí fora isso aqui, a minha casa é bem agitada, se vocês perceberem. E eu não consigo, entendeu? Um espaço, assim, para poder me isolar e conseguir gravar alguma coisa. É criança passando, é cachorro latindo. Então, assim, é muito complicado. Às vezes a tua aula de biologia vai ser isso, Ju. O nome do seu canal vai ser
Biologia com bagunça. Ô, Andressa quer falar. Andressa quer falar para tu alguma coisa aí. Vai, Andressa, manda bola. Que delícia ver você, Ju. Eu vi você, porque como eu cheguei nessa, eu voltei para a escola há pouco tempo, né? E aí eu olhei você lá no vídeo, eu falei, eu conheço ela, de onde é que eu conheço? Eu não conseguia lembrar. Mas aí eu vi de novo. Foi o quê? No Miguel Você Arcanjo? estava no carro, com a máscara no carro, eu falei assim, eu conheço. Aí de novo. Aí que caiu a ficha. Mas eu trabalhei com você no Miguel Arcanjo, eu lembro vagamente. Não, só no Chicão, eu não trabalhei só no Chicão, mas é porque eu não te vi pessoalmente, eu não lembro. Ah, tá, não, porque você falou de um mestrado ou em algum lugar que você falou que, acho que foi na reunião. Essa é outra história. Não, mas eu pensei que você tinha trabalhado no Miguel Arcanjo, não era você, então. Não, só trabalhei no Chicão. Eu sou o Chicão. Ah, prazer. Não sei se o nome do meu filho não é Francisco. Não, o que eu queria falar é o seguinte, você é biologia, né? E essa coisa da nossa natureza e essa relação social, cultural. E aí tem um texto, depois eu compartilho com vocês todos, mas eu vou contar aqui rapidinho, que fala um pouco isso sobre os tipos dos seres, né? Então, o ser humano, ele está meio que no limiar entre ser e se desenvolver, quando a gente fala assim, a natureza humana mais elevada, sua natureza nobre, de ser cooperativo, de ser altruísta, tudo isso, mas também a gente tem uma natureza que está indo mais para baixo, né? A natureza humana vil, competitiva, animalesca, a gente está nesse limiar de poder ir para os dois, mas acho que o negócio é a gente escolher conscientemente, eu quero ir para pensar na minha natureza nobre, aquela das pérolas, dos rubis ocultos lá, que a gente tem que polir, trabalhar, é difícil, ou a gente vai ficar na mesmice como uma vaca no pasto. Qual é a natureza da vaca? Comer, ruminar, andar, dar leite e ficar naquilo. Ela cumpre o papel dela seguindo o instinto dela. Mas é isso que a gente tem feito, pelo menos eu vejo minha vida assim. Então, se a gente leva uma vida... Cuida de menino, dorme, acorda, trabalha, estuda, cuida de menino, acorda, dorme, trabalha. Esse que é o ponto. Se a gente leva a nossa vida só trabalhando, pagando conta, cumprindo a rotina, que a gente se difere da vaca nessa metáfora, né? De que está só cumprindo a rotina. Então, para a gente se elevar e liberar esse potencial que tem dentro da gente e se elevar a um lugar mais elevado, assim, liberar a nossa natureza nobre, dá trabalho. Aí vem a educação, vem a aprendizagem, vem a troca. Então, como a terra também, né? A terra, o reino mineral, que tem que ser trabalhado, tem que ter um agricultor, um jardineiro, que vai fazer o quê? Vai bater a enxada na terra, vai quebrar a terra vai sofrer, mas ela vai ficar fértil. E aí vai transcender o reino mineral e vai virar uma planta, que já é um reino acima do mineral. E a planta também. Cresceu uma roseira. Aí dá aquela flor maravilhosa, mas tem que vir um jardineiro e podar um pedaço, e ela sofre com essa poda. Mas com essa poda, a flor dá mais flor, né? Ela floresce, porque o jardineiro cuidou dela. E aí depois vem um animal e come essa planta. E aí o animal tem esse dom do crescimento, do sentimento, das emoções, e ele se movimenta, ele tem características mais elevadas do que a planta, né? Mas de qualquer forma, o animal está dentro do instinto dele. E a gente? O que a gente pode fazer para transcender a nossa realidade e ser mais elevado? Mas eu acho que tem a ver com a educação, né? Da gente se podar, então a terra, quando é arada, dói. A planta, quando é cortada, dói. O animal, para ele ser um cachorro, sei lá, para ser adestrado e fazer coisas diferentes, é difícil para ele. E o que é difícil para a gente, esse sacrifício, para a gente se elevar? Era isso que eu queria compartilhar. A educação coletiva, né? Educação em trocas, né? E não uma educação igual a gente estava falando ali, eu no primeiro A, a outra no primeiro B, mas ele não é meu colega, ele não dá aula para a mesma turma, então eu não posso interagir com ele. Não dessa forma, né? Educação, eu acredito que ela veio para crescer mesmo, para desenvolver essa parte, né, do ser humano, mas de forma coletiva, de forma
de interação, porque a Esse gente difícil isolado... que eu falei tem a ver com coisas boas. Por exemplo, a disciplina. Você pegar um livro para ler do começo até o fim, você vai ter um esforço. É nesse tipo de dificuldade que eu estou falando, entendeu? Por exemplo, organizar os tempos, você se dedicar, sentar a bunda. Tem essas dificuldades. É disso que eu estava falando do difícil. Sim, mas tudo está sendo muito difícil agora, gente. Eu estou ficando aqui, assim, tentando fazer, trabalhando, corrigindo atividade de aluno. A gente está meio, assim... o tempo parece que está passando muito mais rápido e dá a impressão de que a gente está meio acelerado, né? Você acorda, já está daqui a pouco a hora do almoço, aí eu lavo a louça e já acabou. E, assim, muito corrido, e muita dificuldade. Eu sei que as dificuldades, elas vêm para nos fortalecer em muitos momentos. E eu vejo esse fortalecimento aqui. Porque agora a gente pode trocar ideias, vários professores, várias pessoas, né? Várias turmas, vários alunos e trocar essas ideias para fortalecimento mesmo. Então, tem que ver o lado bom. Eu queria... Ô, Ju, eu queria só falar uma coisa, porque, assim, engraçado, né, que sociologia, eu sempre falo que é a mais legal de tudo. Tento puxar a sardinha pro meu lado, porque, assim, quando você falou sua fala, a Andressa pensou numa coisa, né, e eu tava aqui já pensando em outra. Assim, se a gente pudesse continuar o debate, né, e tudo, levar ele, assim, até os mais... Onde a gente conseguisse chegar, eu tentaria agora voltar lá atrás e discutir uma coisa que, na verdade, é só uma discussão, não tem resposta. Já faz mais de, sei lá, 2.000, 3.000, 4.000 anos que o homem pensa sobre isso. Será que a nossa natureza é boa? Né? Tipo assim, esse é o pensamento que gerou o que a gente chama hoje de teoria política moderna, né? Que é ali por volta do século XV, XIV, XIII, XVI, os autores, né, do iluminismo, eles questionam principalmente isso, né? Será que... tratamento chique, hein? Que isso, hein, Ju? Nossa, Dá 10 aí pro maridão, viu? Açaí com banana, amendoim, granola, eita. Então, Ju, a gente, na teoria política moderna, existem autores que falam que a natureza do homem é boa. E que quem nos corrompe é a sociedade. Então, a sociedade que vai deturpando aquilo que é necessário. Por isso que a gente criou um Estado, né, que vão dizer que o Estado foi criado para a segurança humana, e aí vão questionar, não, o Estado foi criado para a propriedade privada, só para defender o que é das pessoas. Então, como se a grande necessidade do homem fosse ter aquilo que é dele. Né? Então, na verdade, existem muito questionamento. Até hoje a gente resolveu isso. É um debate que vai se estender pelos próximos 1.000, 2.000 anos. Ninguém nunca vai ter certeza absoluta se o homem nasceria bom ou nasceria ruim. E se o que o ser humano tem de mal... Nasceria não, nasce. Tenho certeza absoluta. Você pode ver uma criança, assim, né? Você vê o desenvolvimento... Não tem maldade. A maldade, ela vem da necessidade que a gente tem, que o sistema impõe. E aí a gente começa a corromper. Então, tem a natureza ruim do homem, sim, mas não é que nasce com ele. Deus quiser, não mas é. aquele, não sei se você já deve ter ouvido a frase, né? E provavelmente já pode ter lido o livro também, o Leviatã, né? Do Thomas Locke, do John Locke, né? John Locke. Infelizmente não consegui. Thomas Hobbes. O Leviatã é de Thomas Hobbes. O Leviatã. No Leviatã, ele cunhou aquela frase bem famosa: o homem é o lobo do homem. Segundo o Thomas Hobbes, a gente não viveria em paz e harmonia se não fosse sociedade. Exatamente por causa dessas necessidades biológicas do homem, né? Então, na natureza, tudo é muito instável, tudo é muito disputado, a sobrevivência fala mais alto sempre, e a gente sempre lutaria, né? A gente mataria tudo pelas nossas individualidades. Não é bem essa a leitura do livro, mas é o que fez o livro, o que eu senti depois que eu li. Já o Jean-Jacques Rousseau, ele escreveu um livro chamado Emílio, Os Princípios Fundamentais da Educação, e que até serviu de inspiração para o Monteiro Lobato, né, que já foi falado aqui hoje. O Monteiro Lobato depois desenvolveu lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o papel lá da Emília,
né? O Monteiro Lobato mesmo, que é o do Sítio do Capão Amarelo, né? Não tô falando besteira, não. Na personagem, a Emília, ela é ingênua, ela tem uma pureza, né? E todas as besteiras que ela faz nunca são por querer, né? Sempre porque ela é meio desengonçada, meio atrapalhada. E dizem que o Monteiro Lobato bebeu da fonte do Jean-Jacques Rousseau, desse livro, né? Que fala da pureza do homem. Então é mais o que a gente está acreditando aqui. Né, eu também, quando a Andressa falou dos filhos dela, e o Marco falou do filho dele, eu falei, cara, eu também. Quando eu tive a minha segunda filha, eu entrei em crise com as ciências sociais, porque eu desacreditei de tudo que eu tinha lido. Falei, nada, esse negócio de educação não serve para nada, a criança é o que ela é mesmo, já nasce pronta. E, por outro lado, a gente não deixa de educar, né? Como a Andressa falou agora, nós acreditamos de fato que a educação pode, inclusive, alterar uma natureza que às vezes ia te colocar, ia te promover suas energias para você ir por um caminho, e a gente, por educação, por conscientização, pelas tradições, os costumes, os hábitos, às vezes isso nos faz muito bem, né? E às vezes a gente consegue controlar os nossos, sei lá, nossos ímpetos, né? Nossos instintos, se é que se pode dizer isso, né? E assim vai, né? E às vezes também a gente pode questionar isso, se a natureza é boa ou ruim, se a cultura também é boa ou ruim. Muitas vezes a cultura nos faz muito bem, né? Eu tenho certeza que de todas as músicas que eu ouvi com as pessoas que eu conheço, mudou meu estilo musical, e eu acho que hoje eu conheço mais de música do que eu conheceria sozinho, né? E isso também é muito bom. Não, imagina, fala aí, Ju. Foi até que o Ju falou, né? Imagina se não fosse a cultura, né? Eu acho que foi o Marcos também que falou, imagina. Aí a gente já não estaria, eu acho que mais aqui, né? Outros problemas. Hein, Conrado? Fala aí, Júlio. Trazendo uma metáfora dessa aí de natureza que transforma o homem, eu trago aqui Bentinho, né? E Bentinho, antes de conhecer Capitu, ele não era como ele era, né? E Capitu vem personificar essa natureza, né? Que tem essa necessidade de a gente tendo contato com ela tem essa necessidade de nos transformar. Mas aí a gente está falando de Machado de Assis, será que ele se transformou ou será que ele se revelou por meio de Capitu, né? Então fica mais essa pulguinha aí atrás da nossa orelha aí. A natureza, ela nos transforma ou faz a gente se revelar quem a gente realmente é, né? Stephanie está perguntando se traiu ou não traiu. Esse é o menor dos problemas, gente. Como também, mas um pouco dos dois, né? Talvez de que a natureza faz a gente se liberar e também transforma a gente. Mas eu quase entrei nessa da TPM. Me deixa eu falar um pouquinho, só um pouquinho. Fala aí, Andrés, fala aí, tô liberada. Essa coisa, eu gostei muito, Conrado, que você lembrou da teoria política moderna, porque não é um tema que, particularmente, eu tenho muita, digamos, prontidão, sabe? Lembro muito rápido. Mas é um aspecto interessante para a gente trazer, sim. E eu lembrei de uma ideia, de um conceito, que são esses axiomas, essas verdades sobre a qual a ciência tem que partir, senão ela não consegue andar. Mas, ao mesmo tempo, são verdades que não tem como provar. Então, o Kant, o Rousseau, todos esses que tinham que pensar sobre o estado de natureza do homem para poder pensar todas as relações políticas, a formação do Estado. Eram filósofos, principalmente, né? Mas a ciência ela é feita a partir dessas verdades que não se pode provar, e a partir dela se constrói as teorias. Mas, em especial, essa sobre a natureza humana, sobre o estado de natureza, se a gente assume que o homem é mau, o homem é o lobo do homem, então toda teoria em volta que vai ser construída a partir disso vai ser baseada nesse fato e que vai confirmar aquele fato inicial. E isso pode ser problemático. Agora, se a gente parte da base de que a natureza do homem é boa, então tudo que a gente vai construir em cima vai estar baseado nisso. E aí a gente vai ter consequências boas. Então, a gente tem que relativizar, assim, quando tenho a chance de dar aula sobre ciência política para os estudantes, eu trago essa percepção de que isso daí não são verdades absolutas, né? São supostos subjacentes, que a ciência toda é baseada
em supostos subjacentes. Só que depois a gente se esquece que eles não têm prova. São só a pedra fundamental sobre todo o resto vai ser construído. E nesse aspecto fundamental sobre a natureza do homem, é importante a gente questionar quais as consequências que tem a gente pensar que a natureza do homem tem consequências negativas e que depois elas se transformam, elas concretizam coisas que digamos assim, parece que é a prova daquilo, mas não é. Foi porque você partiu de um axioma. Então, vamos trocar o axioma, que quem sabe a gente não consegue transformar a realidade. Claro, em 100, 200, 300 anos. Não estou falando que a gente vai conseguir transformar a realidade social muito rápido. Mas eu acho que a gente tem que parar para refletir sobre essas verdades latentes, esses axiomas. Eu acho que, na verdade, a gente tem a todo momento a oportunidade de ser melhor, né? É questão de tomar as decisões, né? Para ser melhor. A gente tem, o que a gente já vê aí, tem muita coisa ruim acontecendo, né? Muitas pessoas tomando decisões ruins para suas vidas e para as vidas dos outros, né? Então, assim, eu acho que a gente, sem querer entrar num discurso religioso, mas entrando no discurso religioso, é aquela coisa, a gente tentar ser o melhor a cada dia, né? A cada decisão que a gente toma. E caso a gente acredite que o homem é essencialmente ruim, a gente vai deixando essa natureza cada vez mais para trás com as decisões que a gente vai tomando, sendo elas boas, né, para a gente e para a sociedade, né? Sempre há uma oportunidade de tomar uma decisão, de seguir um outro caminho, né? Pode ser isso também, assim, enfim. Olha, eu aproveito, né? Deixa aí, eu vou falar para a Andressa finalizar a gravação. Queria agradecer a todos a presença, né? Dizer que a gente tem um objetivo, mais ou menos, a Ju perguntou que horas termina. Nosso objetivo é ficar mais ou menos de 10 até as 11. Hoje a gente se estendeu um pouco, o papo estava muito bom, os estudantes ficaram, né? Que é o mais importante. E a gente agradece demais a presença de todos vocês. Queria deixar o desafio aqui para cada um que estiver aqui. Traga uma pessoa nova na próxima sexta-feira, no mesmo horário, no mesmo bate-local, no mesmo link, tá bom? Se não puder vir, peça para alguém vir no seu lugar, né? Para a gente ter aqui a presença dos estudantes. A gente está esperando um dia que a sala fique cheia, que não possa entrar mais ninguém, né? E a gente vai descobrir o que fazer com isso. Por enquanto, é isso que a gente quis fazer mesmo. A gente espera vocês aí na sexta-feira que vem, tá bom? E aí a gente vai parar de gravar, mas ninguém precisa sair. Se alguém quiser falar alguma coisa ainda, estamos aqui. Beleza? Um abraço. Aí, Andressa, se você quiser finalizar, e a gente fica aqui batendo papo. Quem quiser falar, quem quiser comentar alguma coisa, né? Eu sei que tem gente que é mais tímido, que gosta de escrever, como a Lara fez aqui agora, né? E tamo aí. Beleza? Eu quero falar. Fala aí, Rainer. Prazer te ouvir. Tô com muita saudade de dar aula para você, do seu caráter, tá bom? A Stephanie também, que tá aqui agora, eu lembro muito bem da Stephanie, tá bom? Eu sei que vocês duas são duas estudantes muito boas, que sempre fizeram todas as atividades, se importam demais com a gente, nos respeitam demais, tá bom? Se valorizam, eu te admiro muito como mulher, tá bom? Como menina, como mulher aí de São Sebastião, negra, tá bom? Eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, vai arrebentar na vida, beleza? Pode falar. Então, eu queria só destacar mesmo que é bem interessante e é uma coisa super legal. Eu acho assim que é valioso a gente esse momento, porque está sendo muito difícil para todo mundo. E, querendo ou não, o ensino, digamos assim, que a distância fica meio complicado, né? E dá uma esfriada. Porque eu, como aluna, eu sei que eu estou esfriando. Porque não é aquela coisa de ter o professor... A gente acha ruim que pega no pé, mas agora que a gente não está tendo aula presencial, eu estou achando ruim, sentindo falta de alguém falando, é assim, assim, assado. Então, assim, fazer essas interações, todo mundo junto, assim, em conjunto, é bem interessante. Ajuda mais a levantar aquele ego de estudante, de que é uma coisa boa. Não só aquele pensamento de... É maravilhoso. É maravilhoso muito isso. E a gente precisa de vocês, porque a gente também se sente isolado, se sente com a bola, a minha energia vai caindo, assim, a gente também se sente assim. Então, a gente precisa disso, tá? Não abandone a gente.
E é bom também, assim, eu quero agradecer vocês por terem se disponibilizado também a estar dando essa aula, porque não são todos os professores que ainda estão praticando esse novo método. Acho que também é dificuldade em aprender a mexer com isso. É bom que também que a gente passa o que a gente sabe e vocês passam o que vocês sabem pra gente também. Olha, gente, vocês, talvez a Andressa e o Marco não saibam, mas é um prazer muito grande, uma alegria, um orgulho dar aula para essa menina. Ela representa aquele tipo ideal do estudante, né? Porque a Raina, ela não tem nada que ninguém tenha, assim, sabe? Ela é uma menina humilde, é uma menina comprometida, dedicada e sincera, né? E tem caráter. E assim, essas coisas não é verdade, porque eu digo que você tem caráter, Raina, não porque eu conheço da sua intimidade, né? Mas porque de todos os momentos que você pôde mostrar para mim que você tinha valor, você foi lá e mostrou. Né? Seja nos olhando, nos respeitando, ou simplesmente respeitando o patrimônio da escola, né? Que a gente observa muito os estudantes, como eles sentam, como eles tratam a mesa, a cadeira, como eles tratam o caderno deles. Então, eu sinto saudade disso, né? Sinto saudade principalmente desses estudantes. E é claro que eu também sinto muita saudade dos outros, né? Que eu sei que você está aqui. E eu vou te falar, Raina, quantas vezes você acha que eu parei na minha pandemia para ficar preocupado com você? Nenhuma vez. Eu sinto saudade de você, né? Mas preocupação com você eu não tenho, porque eu sei que você já tem tudo que precisa, né? Você já está trabalhando, tem sua família, tem sua independência, está lutando pela sua vida. E eu sinto realmente muita saudade, muita falta dos estudantes que não estão aqui, que são os que mais precisam de nós, são os que não têm emprego, não têm estágio, não têm computador, não têm internet, não têm casa boa para morar. Tem nada, 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 e assim, eu sinto muita saudade deles, eu espero que a gente possa ter mais gente aqui, apesar de também ficar um pouco triste de saber que você que pode estar aqui é uma das que menos precisaria, né? E que às vezes até sem a escola tem até feito mais coisa do que fazia com a escola. Mas estamos aqui, procure fazer as atividades, você viu lá que você fez uma atividade, eu procurei responder com um comentário para você, né? Reconheci você, reconheci sua atividade. Então procure continuar fazendo. Desculpa a velocidade que a gente devolve, né? Às vezes vocês não sabem também fazer, não você, mas tem estudante que responde comentário na atividade, tem estudante que responde coisa no mural, tem estudante que responde coisa dentro da disciplina que eu nunca nem entrei. Quando eu fui ver, tinha um estudante que tinha colocado uma coisa lá numa sala de sociologia que eu nunca coloquei nada, que eu não sei nem por que esse estudante estava lá. Então, assim, é difícil também para a gente, tá? E nós estamos aprendendo, como a Juliana falou, alguns de nós já tem uma estrutura, tem um quarto na casa, ou tem uma área que você pode descer, fazer suas coisas. Tem outros de nós que tem filho pequeno, como eu e a Juliana. Minhas filhas não entendem. Assim, papai está aqui trabalhando, daqui 2 horas você volta. Não existe isso. A única coisa que fazia elas entenderem isso é que eu saía de casa e voltava 8 horas depois. E era por isso que elas entendiam que eu tinha que trabalhar. Agora elas não conseguem entender. Papai, eu quero fazer isso. Hoje eu tô tranquilo que elas saíram. Então é tudo isso, tá bom? Muito obrigado mesmo. Alguém mais quer terminar aí? Falar alguma coisa pra gente terminar? Valeu, Raio. Quero agradecer também, ó, viu, professor Conrado? Valeu, Jonathan. Você me deu aula no primeiro ano. Assim, a gente teve muita simpatia, né, cara? Eu acho assim, sua aula para mim no primeiro ano, eu acho que eu fui seu aluno no primeiro ano. Eu ainda estava no primeiro ano C, quando o senhor me deu aula. E no segundo também. Segundo isso também. Então, assim, o ano passado, acho que assim, entendeu? O senhor me ajudou muito, né? Nada, você que me ajudou, Jonathan. O senhor me ajudou bastante nesses 2 anos que a gente teve esse encontro na sala de aula. Assim, já vendo o tour lá pelo colégio, o Carlito fazendo, me deu até uma vontade de voltar para lá, bicho, agora. Mas, apesar que não tem como, né, velho, voltar agora com essa pandemia. Mas, assim, só tenho que te agradecer, bicho. Só tenho que te agradecer. Eu acho que, assim, você é o melhor professor que tem. Outros também, né? Só o senhor, mas assim, eu só tenho que agradecer mesmo, viu? Por esses 2 anos que a gente teve aula com o senhor, viu? Tenho que agradecer mesmo. Obrigadão aí. Parabéns, Jonathan. Eu não sou sua professora, mas é um depoimento